Então, antes de começar com as apresentações, só um pequeno contexto. Esse evento é, claro, sobre gestão de resíduos e economia circular em geral, e a gente poderia falar de convenções internacionais que tratam de resíduos em geral, como a de Basileia, mas para esse painel aqui a gente resolveu focar um pouquinho mais hoje no plástico, por conta de uma preocupação global crescente com os altos níveis de poluição plástica que a gente vem vendo, né? Ilhas de plástico nos oceanos, mortalidade de animais marinhos, microplásticos que já são encontrados na placenta, no leite materno, nos nossos corpos, nossos tecidos. Então, por conta disso, em 2022, a UNEA aprovou uma resolução para a elaboração de um tratado global legalmente vinculante contra a poluição plástica. E aí essas negociações vêm sendo feitas desde 2022 e, em teoria, deveriam ter terminado no final do ano passado, em novembro, em Busan, na Coreia. Mas não foi possível chegar a um consenso. Já houve uma sessão extra agora, em agosto, em Genebra, na qual também não foi possível chegar a um consenso ainda, e ainda não temos um texto para o tratado. O que a gente vê é que existe um grande conflito de interesses entre grupos de países nessas negociações, e então a gente não sabe ainda se vai haver tratado ou não. Existem rumores sobre uma nova sessão, mas nada oficial ainda. Então, é sobre isso que a gente pediu que os nossos painelistas falassem um pouquinho hoje, sobre esse cenário global da gestão de resíduos e economia circular, sobre as negociações do tratado, as tendências e gargalos e as consequências e implicações para o Brasil. Vou começar, então, com o Carlos Fonseca, que tem, inclusive, uma apresentação para compartilhar com a gente. Bom dia, Maria. Obrigado. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar os meus colegas de mesa, meus amigos Cícero, Michel, Severino, Bom Pedro. Lamentar não poder estar aí presente com vocês, mas agradecer de qualquer forma a BD Rio e os organizadores pela oportunidade de contribuir com essa discussão que reflete a negociação ambiental mais relevante em curso no momento, né? Desde a aprovação do acordo BBNJ, de biodiversidade além da jurisdição nacional. A discussão do Tratado de Plástico é certamente a discussão ambiental mais relevante no momento, né? E aí, enfatizando, inclusive, que essa é uma discussão ambiental, né? Ou seja, estamos tratando de poluição por plásticos e não por plásticos. A ideia não é regular os plásticos, nem demonizar os plásticos, né? Mas, na verdade, tratar do impacto negativo que a poluição traz, não só sobre o meio ambiente, mas também sobre a saúde humana. Eu vou compartilhar minha tela aqui um instante. Por favor, Maria, se me ajuda aí, confirmando se vocês já estão vendo, só um instante. É uma apresentação curta, mas só para a gente ter uma visualização aqui. Já, Maria? Sim, chegou aqui para a gente. Consegue colocar num modo de apresentação? Eu já Acho coloquei, que tem ali em não está cima. aparecendo? Não, para a gente não está no modo de apresentação. Acho que tem um terceiro ícone ali em cima à esquerda. Não? Não foi ainda não. Alguém falou aqui que tem um ícone embaixo à direita também para apresentação. Ao lado do zoom. Mais um. Foi demais. Esquerda. Isso. Agora? Não, parece que... Tá bom, conseguimos ver. Deixa eu aumentar bastante aqui, que ajuda. De qualquer forma, também nada que eu não possa falar, mas essa imagem inicial, ela é a capa de um estudo divulgado pelo Epinuma, que o título é justamente Fechando a Torneira. E aí pode parecer um pouco de exagero a gente ter essa coisa bem ilustrativa, e na verdade ela mostra uma preocupação que é não só global, mas também com a nossa realidade interna. E destacando que o Brasil é o maior produtor de plástico da América Latina, só de descartáveis aí são 500 bilhões de itens produzidos ao ano, e nós somos o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo. Isso aí por pessoa dá mais ou menos 64 quilos por pessoa, são 14 milhões de toneladas ao ano de resíduos plásticos, sendo 64 quilos por pessoa, e a taxa de reciclagem nacional ela não chega nem na média mundial. A média mundial está em 9%. Os dados oficiais
mais pessimistas falam em 1,28% de reciclagem, o setor tem um dado um pouco mais próximo da média mundial, mas a realidade é que não passa de 10% reciclagem, né? E o que acontece com esse resíduo plástico? Boa parte dele vai parar nas águas, nos oceanos, né? Então, está falando aí de 25% a 30% desse resíduo e vai parar no oceano. Então, dá 3,5 milhões de toneladas ao ano, dá 16 quilos por pessoa. Se a gente pensar aí no peso sobretudo esses itens descartáveis, né, 16 quilos por pessoa, um volume bastante alto. E no que ele vai parar nos oceanos, ele vai se tornando poluição, né? E aí, aqui, vocês não precisam ler as letrinhas, mas esse é um estudo divulgado em 2020, que coletou amostras em 44 pontos da costa brasileira. Essa cor roseada, alaranjada, que vocês estão vendo à direita aí do gráfico, é a parte referente a plástico. Então, majoritariamente a poluição que está nas nossas praias hoje, indiscutivelmente. Então, por isso, a gente está conversando sobre um tratado internacional desde 2022, como a Maria bem ilustrou. O texto de negociação base foi adotado em 1º de dezembro, o texto, digo, assim, mais estruturado, né? Ele foi adotado no final da 5ª sessão do INC, do Comitê Negociador Intergovernamental, no encerramento da reunião em Busan, na Coreia do Sul, em 1º de dezembro do ano passado. Então, esse texto ele tem 31 artigos e ele é um texto, digamos assim, mais palatável desde que a negociação começou, né? A gente tinha documentos de mais de 100 páginas e hoje nós temos um texto base relativamente organizado, né? Com esses 31 artigos que eu coloquei para vocês. E, infelizmente ou felizmente, esse continua sendo o texto base de negociação, porque agora, na reunião de Genebra, como a Maria bem colocou, não houve acordo, né? O que hoje é o embaixador equatoriano Luiz Vaias, ele fez 2 propostas, apresentou 2 alternativas a esse texto de dezembro e uma das 2 foi aceita como documento de negociação daqui para frente. Então, a gente continua tendo esse texto de 1º de dezembro como referência e é importante destacar aqui que nós temos 2 pacotes básicos de dificuldade na negociação aqui. Um é referente às obrigações propriamente ditas, que são os artigos 4 e 5, que tratam aqui dos produtos plásticos e da melhoria do desenho desses produtos, e os artigos 10 e 11, que tratam do mecanismo financeiro, da mobilização de recursos e dos meios de implementação em geral. Então, aqui, o Brasil tem sido um dos atores mais vocais, inclusive na necessidade de equilíbrio entre essas discussões, ou seja, para assumirmos obrigações ambiciosas, né, o termo mais utilizado por todas as delegações ao longo dessas reuniões do INC é o ambicioso. Então, para termos obrigações ambiciosas, a gente precisa ter a contrapartida em meios de implementação, sobretudo para garantir uma transição justa para os países em desenvolvimento, né? Nesse contexto, né, dado que a gente teve mais uma reunião e não conseguimos avançar além do que a gente tinha em dezembro de 24, até bem otimista, no início do texto, estava perto, a gente precisa bem nervoso, né? Não temos mandato para ter um INC 5.3, por exemplo, e nem agenda, né? Está num contexto agora acelerado de segundo semestre que vai envolver a Assembleia Geral da ONU, a pré-COP de clima, que vai ser aqui em Brasília. Na sequência já tem a própria COP de clima e no final do ano temos a UNEA na primeira semana de dezembro, ao mesmo tempo em que vai ocorrer a 20ª Conferência das Partes da Convenção CITES, né, que é sobre tráfico, comércio de espécies ameaçadas. Então, a gente não sabe se vai ser marcada uma nova sessão ou se simplesmente vão devolver o mandato para a UNEA 7, né, que foi quem mandatou na Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi quem mandatou esse INC em 2022 e agora vai receber o resultado, né, do CHER para avaliar os próximos passos, né? Ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer. Mas eu queria destacar que nesses 31 artigos não tem a questão da produção, né, o que pode ser de estranheza para alguém que não acompanha mais de perto as negociações, né? E a gente queria destacar que isso, nós do Ministério do Meio Ambiente, nós não vemos isso necessariamente como um problema, tá? A gente enxerga que, na verdade,
O que a gente precisa é fechar a torneira, né? Ou seja, se a gente estabelecer um pico de produção, né, como alguns países cogitaram no início da negociação, com base no que a gente tem produzindo hoje, a gente vai continuar tendo a torneira aberta. Então, na verdade, essa não é a solução, a bala de prata, digamos assim, para resolver o problema. O que a gente precisa, na verdade, é promover uma redução da demanda de produção, né? Então, essa redução da demanda, ela passa por um conjunto de medidas que vão necessariamente fazer com que a gente adote medidas upstream, midstream e downstream, né? Ou seja, desde o início do processo até a parte final da destinação do produto, do resíduo, né? Então, primeiro, a gente precisa atacar a questão dos sustentáveis, né? Então, esses produtos de uso único que têm uma entrada rápida no mercado de consumo, mas tem um processo de reciclar, de ter uma capacidade, uma probabilidade de escape muito alta, né? E eles trazem um volume de resíduo muito grande a ser coletado, que acaba, inclusive, sobrecarregando os nossos sistemas de coleta e de gestão de resíduos, né? Então, uma ferramenta para promover, para melhorar isso é a questão do design, né? O aprimoramento do design dos produtos para promover maior reuso, maior reciclabilidade, né? A possibilidade de conserto. Então, trabalhar os produtos de forma que eles tenham uma maior circularidade, como a gente costuma dizer, né? Que eles possam retornar e não necessariamente demandar novos produtos para que eles possam atender as necessidades de consumo. Outra questão é a gente promover inovação, né, trabalhando aí com a questão de alternativas mais sustentáveis, e tanto alternativas plásticas quanto substitutos não plásticos, né? Aqui a gente destaca muito, pelo lado do Ministério do Meio Ambiente, a importância de não limitar essa questão das alternativas à questão da viabilidade financeira, né? Então, muitos dessas oportunidades que estão surgindo em relação, inclusive, a produtos plásticos derivados, né, de bioinsumos, né, de beterraba, mandioca, milho, né, cana. Então, a gente tem várias alternativas, inclusive com grande, com grande protagonismo brasileiro, né, nessas pesquisas e nesse desenvolvimento. Então, a gente defende que a questão da viabilidade financeira não deve ser um limitador, porque é mais uma questão de ganho de escala de viabilidade. Então, a gente trabalha muito com a questão da viabilidade técnica, né, desse insumo poder realmente substituir, em algumas aplicações, obviamente não vai ser em todas, mas em determinadas aplicações, substituir o plástico de origem fóssil, né? É importante também a gente trabalhar com a transparência, né? E isso envolve uma questão de conscientização do consumidor, claro, mas ele precisa ter escolhas claras, ele precisa ter, né, opções disponíveis e que estejam acessíveis ao seu conhecimento, né? Hoje a gente chega na gôndola e a gente tem uma série de produtos plásticos diferentes, coloridos, né? Mais maleáveis, né? Mais flexíveis ou mais resistentes, mas a gente não tem informação sobre que químicos estão presentes nesses produtos, que aditivos, né? E assim a gente não tem condições de fazer uma escolha consciente. Então, a questão da transparência é fundamental para que o consumidor possa fazer escolhas baseadas na sua própria conscientização, na sua própria educação e nos produtos que ele deseja realmente consumir, né? Obviamente, a gente vai precisar avançar, sobretudo os países de desenvolvimento, em estruturas mais capacitadas de coleta e gestão de resíduos, mas também de reciclagem. Então, isso também é uma necessidade. Então, quando a gente trabalha, né, na proposta de financiamento hoje, que o Brasil tem sido um dos principais defensores, a gente tem trabalhado muito na questão de ter um fundo que possa servir tanto para a transição dos países em termos de políticas públicas, né, que aí seria um fundo mais de recursos não reembolsáveis, né, que a gente chama de grants em inglês, mas também, e aí passa pelo lado da transição da indústria, né, a gente tem uma parte desse fundo que possa ser destinada à melhoria do processo produtivo, aí sim por meio do que a gente chama de loans, que são os empréstimos concessionais, por meio né, que os recursos vão ser reembolsáveis a esse fundo. Então, passa muito por essa ideia de medidas em todo o ciclo. Claudene, o Lucas já foi para a reunião? A nossa ideia é que a gente precisa, então, trabalhar de forma coordenada para que a gente possa alcançar o fim de então, avisa não só a poluição que já polui, né, já está aí contaminando todos os nossos continentes e oceanos, mas também a gente tem a oportunidade de avançar rumo a processos alternativos mais sustentáveis que possam garantir as gerações futuras e o bem-estar da população como um todo.
Era isso que eu tinha por hora. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Carlos, por esse panorama, né, da participação do MMA e do Brasil nas negociações do tratado. A princípio, eu chamaria a Cici para apresentar agora, mas você tinha dito que preferia apresentar mais para frente, depois do Severino, é isso mesmo, Cici? Não, posso fazer agora, sim. É porque eu estava Tá com bem. medo de não chegar a tempo. Tá bem. Bom dia a todas as pessoas. Eu queria agradecer tanto pela organização, a BV Rio, pelo convite da Maria, e também cumprimentar os meus colegas aqui, o Carlos, o Casou, que a gente trabalha muito nesse tratado de plástico juntos, o Severino também, e cumprimentar a todos os palestrantes e a todas as pessoas da plateia. Então, assim, o Carlos, ele foi, né, para a reunião do INC, então, todas as informações que ele deu aqui são as possíveis, né? Não vou adentrar tanto, porque a gente, tanto o MMA como o MDIC, nós fechamos uma proposta, né? Levamos juntos, foi uma coisa acordada entre os nossos secretários executivos, né? Também porque nós também temos essa preocupação por a poluição plástica. A gente sabe, todo mundo já falou, mas essa tríplice crise planetária, mas não só, né? Temos também a questão da erradicação da fome. Então, não é simplesmente a crise de mudanças climáticas, que nem é simples, nem a crise de biodiversidade, né? Mas também a gente tem todo esse nosso contexto global de atacar outros problemas, que são problemas do desenvolvimento social. E aqui eu queria concordar com o Carlos, eu vejo principalmente a diretoria de novas economias, é a diretoria aqui na Secretaria de Economia Verde, do UNIDIC, responsável pelo tema de economia circular. Então, eu gostaria de corroborar o que o Carlos falou e aqui falar um pouco das iniciativas que a gente tem em relação à economia circular. A gente sabe que a qualidade é a resposta para esses problemas, né? Por quê? Porque quando a gente tem um produto de baixa qualidade, ele nem vai ser reciclável, ele nem vai durar muito, né? Ele vai fazer com que o consumidor gaste muito mais para comprar novos produtos. Então, realmente a gente tem que dar uma organizada na demanda, de fato, né? Como o Carlos falou, tanto promovendo mais educação para os consumidores, mas também agindo de forma, de fato, desde o começo da produção, né? E muito pelo design. Porque é muito fácil depois a gente falar de gestão de resíduos e pensar nos catadores como os grandes solucionadores do nosso problema. Mas eles não são assim, eles são parte importante da cadeia da reciclagem, mas a gente não pode entregar para eles a solução dos problemas que nós mesmos geramos, como consumidores, como indústria, né, como todos os participantes dessa cadeia. Então, aqui no MDIC, além do Fórum Nacional de Economia Circular e da Estratégia Nacional de Economia Circular, que a gente trabalha junto com o MMA, a gente tem investido bastante no upstream. A gente sabe que o downstream vem de uma política antiga do MMA, que sempre a PNRS, né, que tem tido vários avanços. Agora vão sair os decretos de política reversa das embalagens plásticas, está prestes a sair, que também vai nos apoiar nesse sentido de que as embalagens elas sejam mais preparadas para a reciclagem, porque ela vai ser obrigatória agora um índice de conteúdo reciclado nas embalagens. Então, para que essas embalagens sejam recicladas, a gente tem que pensar nos materiais, nos produtos que estão sendo utilizados. A gente também tem trabalhado, junto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, uma plataforma que se chama Plataforma Recircula, que ela também vai nos apoiar nesse rastreamento, né? O que foi gerado, que foi para o mercado e o que voltou
em nível de conteúdo reciclado nas embalagens. Então, para a gente é muito caro todo esse desenvolvimento e melhoria do design do produto, né? Porque hoje, sabe que nas cooperativas chega muito lixo. E uma vez eu ouvi uma frase que eu gosto muito: lixo é erro de design, né? Então, não deveríamos ter. Óbvio que sempre haverá perdas, mas a gente precisa minimizar essas perdas, né? O máximo possível. Um outro programa que eu acho muito interessante aqui que a gente tem na Medic, que nessa linha de melhorar a qualidade dos produtos, é o programa Selo Verde, né? O programa Selo Verde é um programa que ele vai normatizar requisitos de sustentabilidade e aqueles produtos, né, que tiverem como é que se diz, que atenderem todos os requisitos de sustentabilidade, e ali, quando a gente fala de requisitos de sustentabilidade, tem os requisitos ambientais, mas também tem os requisitos sociais, né? Ele vai receber selo verde. E aí é muito no sentido de, olha, produto que tem o selo verde, ele atendeu vários critérios de sustentabilidade e eles estarão na prateleira. Então, vai ser mais fácil também do consumidor perceber, olha, esse produto atendeu, pelo menos, na verdade, a gente não quer fazer uma coisa tão mínima, né? Mas atendeu requisitos de sustentabilidade importantes para que aquele consumidor tenha acesso a essa informação e possa fazer a sua escolha mais consciente. Além disso, aqui também a gente está desenvolvendo, junto com a MMA também, a Fazenda, o Plano Nacional de Bioeconomia, né? Tem a Comissão Nacional de Bioeconomia, e esse plano, além de coisas específicas da bioeconomia, como, por exemplo, o fomento àquelas comunidades tradicionais, né? Os planos sobre biodiversidade, de aproveitamento da biodiversidade, no sentido não só econômico, mas no sentido social, a gente também está incentivando os produtos derivados da bioeconomia. Por exemplo, produtos que têm como insumo, o insumo é de natureza biológica, são os bioinsumos. Então, assim, a gente, mais uma vez, tocando na questão que o Carlos falou, no design, a gente vai procurar substitutos e até materiais mais inteligentes ou insumos mais sustentáveis para que a gente torne, diminua ou até o sonho seria acabar, né, a poluição por plásticos, mas que a gente mitigue ao máximo todos esses prejuízos que a gente já tem sentido. Além disso, a gente tem trabalhado em outras frentes, como, por exemplo, a parte legislativa. E está na discussão no Congresso, né, o projeto de lei 3899, que ele tem pontos bem interessantes para a economia circular. E muito nesse sentido, incentivando o design, incentivando a criação de planos, não só o plano nacional, que a gente já tem um plano nacional de economia circular, ele foi para a consulta pública, recebeu 1.627 contribuições, mas nesse PL, esse projeto de lei, ele também direciona que a gente faça planos setoriais e regionais para chegar nas pontas, né? Além disso, esse projeto de lei, ele também estabelece um fundo para a economia circular. Um fundo em que a gente possa tanto incentivar as cooperativas, os catadores, mas também a gente possa incentivar inovação, como o Carlos bem pontuou. Sem a gente ter inovação, sem a gente ter máquinas e equipamentos adequados, a gente não consegue avançar no design, que eu vejo como chave importante, né, quando a gente pensa em economia circular e até mesmo quando a gente pensa em melhorar a reciclabilidade dos nossos produtos. Então, a gente tem agido muito com o MMA, como eu coloquei, e também com os catadores, com o Severino, com as outras associações, porque a gente precisa. O problema é complexo, né? É um problema complexo, a gente não consegue com uma ação simples.
Então, a gente tem que envolver todos que fazem parte e há também os que são prejudicados, para a gente achar uma solução que realmente atenda a todo mundo e também possa ser, de fato, implementada, né? Então, por isso que a gente precisa envolver a indústria, e a gente envolve nesse sentido, porque a gente precisa que o setor produtivo também se envolva e implemente essas soluções. Então, eu queria finalizar com aquela frase que eu comecei. A qualidade é a resposta para os nossos problemas, por exemplo, em relação à poluição plástica. Muito obrigada, Cici. Realmente, não vai existir transição para a economia circular sem um envolvimento realmente profundo da indústria, né? E o Brasil tem um potencial enorme em relação à bioeconomia, a substitutos ao plástico. Então, estamos contando com a nossa nova indústria para isso. Vou passar a palavra agora, então, para o nosso colega Severino Lima, presidente da Aliança Internacional dos Catadores, que também está lá representando os catadores e o Brasil nos IN6, as negociações do tratado. Obrigado, Maria. Primeiramente, agradecer a BV Rio, mais uma vez, depois de vários anos, reencontrando de novo aí, só se via lá fora, né? Bom, pessoal, a Maria me deu um desafio enorme, falar tudo que eu preciso falar em 5 minutos. Alguns que me conhecem sabem que não dá para se contar só uma parte da história. Se a gente conta só uma parte da história, as pessoas ficam um pouco sem saber por que eu estou aqui, por que a gente tem essa relação, por que a gente cobra tanto. E, na verdade, o nosso trabalho quanto catador, sou catador de material reciclado desde os 13 anos de idade, vivo lá em Natal, Rio Grande do Norte, sou oriundo do lixão, a gente chamava de forno do lixo, porque era tanta coisa queimando, tanto plástico queimando, que era assim que era denominado. Bem parecido aqui com o lixão aqui, que foi fechado aqui em Jardim Gramacho. Conheço a história aqui do Rio de Janeiro, a organização dos catadores, as lideranças, algumas organizações de apoio a catadores, conheço um pouco da história. Quem dá o comando? Inuc, tem um passador aqui para você. Inuc, uma pergunta. A gente consegue colocar a apresentação do Severino e manter o Carlos e a Cici numas janelinhas? Não dá? Entendi. Bom, Carlos e Cici continuam aí na ligação, certo? Conseguem falar com a gente? Enfim. Ok. Pode colocar a apresentação do Severino? Bom, continuando. Então, eu sou catador de material reciclável desde os 13 anos de idade, né? Produto do meio da massa. Tenho a facilidade das viagens internacionais por conta que Natal é uma cidade pequena, na época 800 mil habitantes, então era bem pequena para poder fazer essas articulações, tanto no Estado quanto fazer esse avanço na discussão a nível internacional. Antes disso, fui um dos protagonistas da discussão do acordo setorial. Era eu, o Dione, que hoje não está mais com o ANCAT, e o Vitor Bica, a gente que iniciou todo esse processo de discussão. Tanto que eu corroboro com as falas do Pedro sobre o primeiro modelo de pagamento por serviço ambiental com base em logística reversa. Realmente foi esse trabalho que a gente fez com a BV Rio. Pena que não deu por conta de questões políticas internas do próprio movimento. A gente não deu seguimento a isso. A ferramenta é um pouco parecida com o que se tem hoje, mas naquele momento era uma ferramenta que a gente tinha todo o poder de negociação. Acho que não vai passar? É porque está no outro formato. Eu mandei em PowerPoint. Tem os dois aí, Nuke, em PowerPoint e em PDF. Vai. O importante é que ele vai dando seguimento. Bom, então a gente teve toda essa história para trás que foi perdida, mas que a gente pode recuperar. A gente só não pode recuperar os anos perdidos, né? Mas a história a gente pode reinventar, né? Então, era o primeiro momento que eu queria discutir a questão de pagamento do serviço ambiental, onde a gente queria que esse pagamento fosse diretamente para os catadores, né? Era uma relação com as empresas, a partir da modelagem do acordo setorial, onde as empresas colocariam recurso e a forma com a qual iria pagar esses créditos era no modelo de fazer as notas fiscais, era tanto que tinha muita cooperativa, muita organização de catadores que não fazia comercialização direta, e a gente vinha, naquele momento, estudando qual era a melhor forma de poder fazer isso. Tivemos o primeiro ensaio, que aí, toda a vida eu não me recordo qual era a empresa, se era Natura ou era Boticário. Boticário,
que hoje, por conta dessa relação, a Cocamar tem um contrato, a Cocamar, que é a cooperativa de Natal, tem um contrato de prestação de serviço com a Boticário até hoje. Ou seja, Natal é uma das pioneiras desse programa de coleta seletiva de empresas como Boticário e Natura, e a gente tem esse contrato com eles até hoje e funciona muito bem. Às vezes dá problema na carga que não chega, do material reuso, reutilizado do sistema Boticário, e isso é importante de frisar que quando dá certo, dá certo. Então, a gente partiu também para a Organização dos Catadores da América Latina. Todo mundo sabe que o Brasil é referência na Organização de Catadores, não só pelas lideranças de catadores que tem no Brasil, mas também pelo apoio fundamental que foi dado a partir do primeiro governo Lula, né? Isso aqui é incontestável, que os catadores foram reconhecidos a nível nacional e a nível internacional nesse modelo de trabalho. E aí nós começamos a viajar a América Latina e encontrar outros companheiros catadores, no caso, naquele momento era o Brasil, o Chile e a Colômbia, e hoje temos 14 países. Não tão pequeno, a coisa cresce de maneira internacional, né? A gente é convidado para fazer algumas visitas, como na Ásia, na Índia, preferencialmente, na Tailândia e alguns países da África. Então, a gente hoje, a partir do mês de maio do ano passado, nós tivemos a organização da Aliança Internacional, uma coisa que já vinha se construindo há mais de 10 anos, e aí nós tivemos a primeira Assembleia Internacional de Catadores, a nível internacional, foi realizada na Argentina, com 49 países aí presentes, e eu me postulei, como fala, né, me candidatei ao cargo de presidência com a aliança com a África e com a Ásia, e acabou que o Brasil ganhou da Argentina para esse humilde posto, né? Na verdade, tinha uma discussão muito maior do que isso, para que vocês entendam um pouco quem é o Severino. O Severino é aquele catador que reclama mesmo que nenhuma organização sem fins de lucro, nenhuma ONG, nenhuma empresa pode falar em nome dos catadores. Até hoje, a nível internacional, a gente deixa alguns governos defender a pauta de catador, porque defende de fato. No caso do Tratado Internacional de Plástico, eu sempre que tenho reunião onde estão bilaterais com o governo, sociedade civil e empresa, às vezes a sociedade civil, e tem que cuidar do coitado dos catadores. Aí vem a indústria, não, mas se tirar o plástico, o catador vai morrer de fome. Aí eu dou um choque térmico, aqui só quem pode falar em defender o catador é o governo. Você defende seu trabalho, você defende o seu, e catador quem defende sou eu. Então a gente teve que fazer isso em muitos momentos, porque tem muita organização, e vocês há de convir, o Rio de Janeiro tem alguma delas, que geralmente se empodera da pauta dos catadores e não deixa as lideranças, mesmo com seus erros pequenos que sejam, de se auto-falar, de se autodenominar. Por isso que eu estou aqui, em nome dos catadores da Aliança Internacional, e a gente não permite hoje em nenhum fórum alguém que não seja alguém de governo que venha e defenda a pauta de empoderamento do catador. Bom, aí depois essa apresentação vai ficar disponível para todos vocês. Vamos contar a história, né? Então, o que acontece com a questão do Tratado Internacional do Plástico? Na primeira reunião do UNC, especificamente do Uruguai, eu não estava com a pauta do Tratado Internacional do Plástico, porque o Brasil é muito grande, tem muita liderança, e a liderança internacional é sempre aquela que o pessoal fica mais querendo, eu vou viajar, vou para a Argentina, vou para o Chile, e pensa que a gente viaja para passear. E está aí o nosso amigo que sabe que não passeia, né? Tem um momentinho ali para ir numa praia, uma coisinha pequena. E o que aconteceu foi que o companheiro catador que representava o Brasil nessa discussão, os catadores nessa discussão, ele se sentiu desprestigiado porque a América Latina elegeu uma catadora para ser a voz de toda a discussão, que é a Soledade Meia, que é do Chile, hoje inclusive está lá no CISOL em Brasília. E a gente elegeu ela por vários aspectos, era uma mulher, conhecia todo o trabalho e não tinha como eleger o Brasil, porque o Brasil é o maior da América Latina. E o que aconteceu... Bom, eu sigo... Não, pode passar aí, pode chegar nesse aí. Só para vocês entenderem, pronto. Eu vou só fazer eu volto ainda para o INC. Então, a Aliança Internacional hoje tem esse corpo diretor. Pode passar um pouquinho para cima, que eu estou como presidente, a Sushila Sebli, que é da Índia, é a nossa vice-presidenta, e temos a... Não, para baixo, desculpa. Aí, volta. A gente vai conseguir. Aí, a Madi é nossa tesoureira, foi muito importante porque foi uma aliança internacional que
a coisa que eu mais admiro é como você faz essas diplomacias de aliança internacional. Às vezes a pessoa pensa que você está só no mundo, e eu descobri que, por mais que tinham pessoas do contra querendo manter os catadores naquela jaulinha, assim, e eles continuarem falando em nosso nome, a gente conseguiu, sem nem falar inglês, que eu não falo porra nenhuma de inglês, a gente conseguiu fazer uma aliança onde a África veio como tesoureira, que era o cargo que a gente iria se candidatar, e a Ásia veio como vice-presidenta para esse primeiro processo da aliança. A gente já está 1 ano e 3, 4 meses, mais ou menos. A gente vem se fortalecendo muito, por isso que a gente está nesse espaço de diálogo e de construção. Pode passar? Vai subindo, vai descendo. Vai descendo. Aí foi a foto, a única foto que foi tirada, que tentaram fazer uma foto na Argentina, do lado de fora chovendo. Eu disse, eu vou tirar logo uma foto aqui. Organizei todo mundo, a gente tirou a foto, então a nossa foto oficial da Assembleia, pode passar. Pode passar próximo. Aí, pronto. E aí a gente volta para a ONC. Então, o nosso companheiro do Brasil se sentiu desprestigiado e abriu mão da função, que é uma função de acompanhar a discussão do Tratado Internacional de Plástico. É bem parecido com a COP, só que mais complexo. A COP é muito mais de apresentação, de divulgação. Aí era negociação. Então, a partir do INC2, eu assumo a responsabilidade, porque o posto era do Brasil. E aí, qual é a nossa função quanto entender a diplomacia, quem é o governo, quem é o membro do governo que participa nesse tratado. Então, os companheiros da América Latina que estavam por lá, Severino, tem um cara baixinho, de óculos, que ele quem estava lá como ponto focal do Brasil. Depois eu descobri que é o Nelson Linhares, que é o companheiro que a gente chama de Nelsinho. Então, a nossa função foi procurar dentro do governo, eu quero dialogar com a missão do Brasil que acompanha o Tratado Internacional de Plástico. Foi muito massa porque a embaixadora hoje, que era a ministra da época, Maria Angélica Iqueda, ela fez uma reunião de emergência para entender por que a Secretaria-Geral da Presidência está solicitando informação de quem são essas pessoas, porque os catadores estão aí discutindo o Tratado Internacional de Plástico. Fizemos uma reunião, a partir do primeiro momento ela entendeu por que os catadores são importantes. 90%, 80% de tudo que passa na indústria hoje passa pela mão do catador. Nós temos referência internacional de participação nesses eventos. Aí eu fui falar um pouco das nossas participações nas COPs, inclusive na COP de Paris, que foi bastante contundente. E aí explicar a ela que o motivo da nossa participação ali era garantir no texto final pelo menos o nome dos catadores. Porque não era um tratado de povos indígenas, não era um tratado de biodiversidade, não era um tratado do papelão, era o tratado dos plásticos. E quem não permite que os plásticos cheguem nos oceanos são os catadores. Então, a gente, desde aí, começamos todo um processo por meio diplomático. Tudo isso aqui que a gente está conversando é por meio diplomático. Pedimos para a indústria diminuir o time de ficar defendendo os plásticos para os catadores. Pedimos para a sociedade civil baixar seu time de que a poluição química afeta os catadores. E aí a gente pediu para todo mundo, cada um, defender sua pauta e o catador defende a pauta dele. E aí começou os INCs, a partir do de Paris. Eu ainda não era presidente da Aliança Internacional, a gente ia logo depois. E aí começa a nossa incidência a partir do Quênia, com a participação nossa juntamente ao corpo diplomático. Agora era embaixador para catador. E fizemos um grande encontro e promovemos com que o Brasil apresentasse quais são as políticas públicas brasileiras para os catadores e convidamos as outras delegações. São mais de 150 delegações. Só nesse evento no Quênia, a gente teve mais de 28 delegações, e entre elas Canadá, Estados Unidos. A Rússia não estava ainda porque não estava aderindo a manter o nome, que o nome em inglês é Waste Pickers. A gente sabe que é para quem fala inglês, sabe que é um nome complicado, mas, na verdade, quando a gente veio escolher o nome Waste Pickers para ser catador em inglês, eu gostaria que tivesse ficado o nome junto, que é um nome, ia ser um nome diferente, Waste Pickers, aí é criar uma nova terminologia. E aí a galera lá dos Estados Unidos, o pessoal que era tudo técnico, não permitiu. E hoje eu tenho que ficar explicando sempre que posso, que devo, porque que é Waste Pickers e não Waste Recyclers, Waste Worker, sei lá, esses nomes que, como no Brasil nós somos catadores e não somos recicladores, porque se tivesse política pública para reciclador, tinha muito de sucateiro e intermediário que iria exigir, que aí por isso que a gente aqui é catador de material reciclável. Alguns de vocês devem ter lembrado aí uma época no Paraná, eles tentaram utilizar como agente ambiental. Pô, todo mundo é agente ambiental, até o Pedro é agente ambiental. Criasse política pública aqui para agente ambiental, todo mundo ia pegar dinheiro do governo, porque era agente ambiental. Então, a gente já adquiriu esse pensamento lá nos primeiros anos de governo. E aí,
a gente colocou, né, para a embaixadora qual era o nosso papel. Nosso papel, quanto participante do processo, é porque aqui não estávamos falando de trabalhador de maneira geral. Teria que trabalhar especificamente o nome catador. No primeiro texto foi tirado o nome catador. Aí no segundo a gente mudou a estratégia, fomos já atrás de quem manda. Existem 3 pessoas muito importantes nesse processo de discussão do INC. É o Che, que é o Vaias, que é do Paraguai, Uruguai, do Equador. É a Jyoti, que é indiana, mas vive no Quênia, e a Inger Anderson, que é a diretora do PNUD. Então, a gente conseguiu, a partir do INC do Quênia, eles viram a potência que foi os catadores levarem catadores para uma embaixada, fazer um embaixador, o embaixador Silvio Almeida, que eu chamo de Silvinho, foi quem coordenou todo esse evento, e a gente mandou buscar mais 30 catadores no lixão de Dandora, foi muito massa, assim, catadores que nunca entraram num espaço desse, e aí a gente conseguiu colocar para eles qual a importância do catador no tema. A gente não está aqui para fazer festa, a gente está aqui para garantir que o tratado, além de vinculante, ele reconheça o trabalho do catador. Pessoas falam de inclusão. Eu estou incluído nesse processo desde os 13 anos de idade, então não estou cobrando inclusão. Inclusive, o Comitê Interministerial de Inclusão dos Catadores está mudado aí, que não é inclusão, é reconhecimento de um trabalho de uma categoria que faz isso há mais de 50 anos. E aí a gente foi promovendo esses encontros com a Jyoti e com a Inger. Eu tive que melhorar um pouco o inglês para saber dar pelo menos um bom dia, perguntar como é que está, falar que a gente está muito contente com o encontro, que é para poder eles... E esse encontro mantém pelo menos isso. O tratado da reunião atual não foi fechado, não foi finalizado. A Inger teve... foi muito massa, porque ela recebeu a gente no segundo dia. Ela não espera para receber os catadores no final. Ela recebe antes, a gente passa as pautas, fala do que a gente quer, fala do que a gente quer de melhora para financiamento, a gente quer financiamento direto, sabe que não vai conseguir tudo, mas quer financiamento direto. Então, o Tratado Internacional do Plástico é muito para isso. A nossa incidência quanto catadores é muito para mostrar da importância do reconhecimento do trabalho para o catador, inclusive da questão das políticas públicas. A gente sabe que o Brasil está avançado. Pode passar, pode subir um pouquinho. Já me deram o time aqui já. Pode passar. Isso é um pouco da delegação. Pode ir passando que eu vou falando. Pode ir devagarzinho, né? Também não... Bom, a gente tem um lema, né? A última fronteira dos plásticos antes de chegar no oceano, recicladores de base, são a última fronteira, então esses são termos que a gente vem adquirindo. Depois que vocês da sociedade civil inventaram esse negócio de economia circular, globalização, aí o catador agora tem que vir lá no diretório procurar saber o que é isso, e a gente busca, né? Nós somos a última fronteira ante esse caos que seria se não fossem os catadores recolhendo tanto material reciclável que tem aí. Pode subir um pouquinho. Aí são fatos estupidamente importantes, aí não é o Brasil, aí a Aliança Internacional, sendo recebida pelo embaixador em Genebra, sendo recebida pelo vice-ministro, que a gente chama de vice-ministro Adalberto. Todo catador no mundo que participa do ONC sabe quem é as pessoas de governo no Brasil. Quem fala e aposta no catador. Adalberto, a Maria Angélica, o Nelsinho, que é o Nelson. Aí nós estamos com a liderança indígena norte-americana, a gente sente muita falta da participação dos indígenas no Brasil. Não é crítica, pelo amor de Deus, não vão dizer que eu estou falando isso dos meus companheiros indígenas. As pessoas se preparam mais para ir para a COP do que para ir para uma discussão no tratado importante como esse. A gente pediu para conversar com as lideranças indígenas no Brasil, mas é um pouco diferente das lideranças indígenas internacionais. Mas a gente sente falta, até porque o plástico também está nos rios, está nos igarapés. Pode subir. Aí são algumas fotos das nossas reuniões. Fundação Ellen MacArthur tem uma relação muito boa, e sempre que a gente vai para algum evento internacional, a gente conversa com os embaixadores. Aí está o embaixador da Argentina, aí está a Jyoti e a Inger, aqui na primeira foto ali, que aparece, o pessoal da Fundação Ellen MacArthur, que acompanha intrinsecamente o trabalho dos decretos de plástico no Brasil e nos dá um aporte a nível internacional, só aporte de indicação. Para a gente é muito bom, Pedro. A gente precisou de muito dinheiro e não sabia como trabalhar, porque vem sempre alguém querer pedir dinheiro em nome dos catadores. Mas hoje o que a gente tem de maior capital é essa relação. Eu saí de Natal para vir para cá para fazer uma fala bem feita e bem explicativa do que é a importância do catador para um sistema global, não é pouca coisa, e sendo convidado pela BV Rio, um ente que a gente tem uma relação de muitos anos, para mim eu fico muito feliz. Então, por mais que eu tenha que até o CISOL lá em Brasília, não, eu me atentei à agenda aqui, porque é importante essa relação. E a sociedade civil, que a maioria está bem representada aqui nesse evento, tem que ter esse conhecimento. Pode passar? Que a Maria está aqui só me olhando com os olhos.
Ó, de qualquer forma, a apresentação vai ficar para todos vocês, né? E tem a simples menção do catador no tratado. É legal, a gente quer um pouco mais. A gente sempre pede mais para poder manter, mas pelo menos o nome está assim, ó, catadores e outros trabalhadores. Não está trabalhadores de maneira geral. Então, você está lá, catadores e outros trabalhadores. A menção está mantida no texto. Pode passar? Aí são os desafios, né? A questão de condições precárias de trabalho. A gente sabe que o Brasil é um país continental, fora o Brasil tem a América Latina. Nós somos exemplos, temos aí alguns países a nível da América Latina, para que vocês tenham conhecimento, como o Chile, que tem a lei REP mais bem elaborada, mas não é perfeita, porque lá as gerenciadoras de resíduo são quem fica com o material. Então, era como aqui, Michel, se a Pragma, que é uma gerenciadora, além de ficar com os dados, ficaria com o material também para eles e venderiam para a indústria. Então, essa é a forma do Chile que a gente está tentando modificar. Nós temos o Equador, temos a Colômbia, que é o primeiro país que paga para os catadores. Esse dinheiro vai direto para o bolso do catador, lógico, passa por uma associação nacional, mas vai direto para o catador, que é a nossa autocrítica nos valores que são investidos aqui no Brasil. Eu não coloquei a planilha, para você ter uma ideia, Maria. O Brasil hoje pagou, no ano de 2024, 153 milhões de reais para o sistema de lógica reversa. É dinheiro público, é dinheiro privado, mas são 154 milhões de reais. A gente estima que menos de 50% realmente foi para os empreendimentos de catadores. O restante fica represado em capacitação, em pagamento de CEO, em ONGs, em startups, centrais de custódia, que não é muito, mais conta também. Então, essa represa que a gente quer mudar um pouco, pode passar, que a gente quer criar essa questão da necessidade de uma transição justa e uma tonelada justa, porque a gente quer valorizar um pouco o trabalho que o catador faz. Quando vocês ouviram o termo tonelada justa, é um termo dos catadores. Se você colocar aí no Google, aí na IA, que graças a Deus já está bem regulada, a IA ela vai colocar o que é tonelada justa. Tonelada justa é um sistema de pagamento do Serviço Ambiental aos Catadores, que inclusive cita lá no CAT e o Movimento Nacional de Catadores, para que esse trabalho feito seja melhor remunerado. Então, não adianta colocar o que o intermediário coloca na cadeia, no sistema, não pode ser igual ao do catador. O do catador tem muito mais nobreza, tem muito mais trabalho, tem muito mais relação, tem muito mais história. Então, é isso que a gente chama um pouco de tonelada justa para esse sistema de lógica reversa que a gente tem no Brasil. Pode passar? Aí são as fotos emblemáticas que a gente tem dos catadores, né? Na verdade, a gente tem aí, em Genebra, só catador, foi a primeira delegação totalmente coordenada por catadores. Foi o Severino e os catadores disseram, vai você, você e você, você é técnico, não precisa, você também não vou gastar 20 mil reais para você sair da Argentina de jeito maneira. Só foram 3 técnicos para essa missão e contratamos um tradutor lá local, porque, como eu falei, a gente não fala inglês. Pode passar? Contar um pouco dessa foto do Quênia. Para vocês terem uma ideia, o embaixador foi tão simpático, tão assim, ligado a gente, que ele trabalha com o movimento social. Aí a gente trouxe os catadores e ele ficou lá com a gente o tempo todo e tirou uma foto. Eu chamei ele lá devagarzinho, embaixador, eu estou preocupado com essa foto, porque se chegar lá no gabinete do Lula, ele vai mandar o senhor, vai pedir que o senhor dê esclarecimento, vai chamar o senhor lá no gabinete para dar esclarecimento, porque o senhor está ficando com os catadores da Internacional todinha, ele só tem os catadores do Brasil. E aí é legal fazer esse tipo de conversa, que é como a gente se demonstra e se apresenta para eles, né? Não é o Severino, não é as lideranças, é o movimento. É o que a gente pode dar de melhor do que a gente tem. É isso. Temos problemas no Brasil, temos problemas no Brasil. Temos problema de relação, temos problema de liderança, mas a gente oferece para outros companheiros do mundo essa oportunidade de eles voltarem para seus países e poderem fazer o de melhor que podem para seus países. Pode passar. Pode passar. Eu estava lá no Quênia contigo. A sua história é enorme, interminável. E é melhor terminar agora, antes que você vire um resíduo. Vai concluir. A gente adora as suas histórias. Pode passar para o último slide. Passa para o próximo. O último. Vai passando. Essa é a ferramenta MacPay. Mais uma. Pronto, e aí... Você está com 20 anos aí, né? Não, isso aí foi ano passado. Muito obrigada. Obrigado, desculpa pelo tempo, agradeço de coração. A apresentação vai ficar livre para vocês e eu estou por aqui até 2, 3 horas da tarde. Obrigado. Muito obrigada, Severino. Obrigado, Severino. Até onde eu sei, o Brasil é o único país que tem em sua delegação oficial um catador. Não é mais o único. Ok, ótimo. Melhor ainda, né?
Isso. Defendendo a pauta da transição justa, tá? Um termo que está sendo parte do tratado. Vamos passar agora, então, para o nosso último painelista, Michel Santos, do WWF Brasil. E aí pode voltar o Carlos e a Cici para a tela, por favor. Obrigado, Maria. Bom dia a todos, a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer estar aqui, né, representando o WWF Brasil nessa conversa. Mas, acima de tudo, um prazer enorme estar ao lado do Severino. Gente, vocês não têm ideia como essa pessoa é aclamada e as portas se abrem em todos os lugares onde o Severino passa. Eu gosto de andar atrás do Severino porque, às vezes, a gente vai numa feijoada, às vezes na casa do embaixador, às vezes a gente, né, participa de algumas festas, e o Severino é a pessoa que, por onde vai, é comentada, é gritada. As pessoas realmente e de fato reconhecem o Severino. Eu conheço o Severino desde 2010, quando nós fizemos no WWF a nossa primeira atividade com os catadores, junto com a Fundação Banco do Brasil e a Agência Nacional de Águas. Eu estou no WWF há 20 anos, eu comecei no programa de Água Doce. E antes de entrar na pauta, agradecer a Cici e ao Carlos também pelas falas muito interessantes que trouxeram. E, bom, me passaram aqui uma encomenda para falar um pouco sobre o contexto global. Eu acho que isso, de alguma maneira, já foi bem abordado. A crise da poluição plástica ela é, hoje, equivalente à crise da mudança do clima e da perda de biodiversidade. E é nesse contexto em que nasce o INC, né, que é esse painel intergovernos, esse comitê intergovernos para endereçar os problemas da poluição plástica que são visíveis. Todos nós aqui, ao observar o nosso ambiente, detectamos o problema do plástico em todos os cantos, mas é também invisível. A gente tem microplástico suspenso no ar, microplástico na água. Os animais, as espécies se alimentam desse microplástico e a gente acaba se alimentando disso também. Então, micro e nanoplástico já foram encontrados no nosso corpo, no cérebro, na placenta, enfim, no sangue. Acho que o Severino já fez até um teste, fez um exame de sangue, e o Severino tem 5 catadores já foram detectados. E eu tenho certeza que, se todos nós aqui fizéssemos esse exame, certamente apareceria aí algum grau de contaminação por plástico, microplástico ou nanoplástico, né? A gente está falando de mais de 400 milhões de toneladas de produção de plástico anuais. E o Carlos trouxe o dado do Brasil, de menos de 10% desse material que é produzido é reciclado. Isso é bastante preocupante, né? É uma questão de meio ambiente, como trouxe o Carlos, mas é também uma questão de saúde pública, né? A Lancet lançou um estudo recente aí com dados sobre os custos da saúde pública relacionados aos problemas da poluição plástica. Quando bom, esse material vai parar no aterro, mas o que a gente vê é o vazamento desse material plástico no meio ambiente, né? O WWF é uma organização de meio ambiente, né? Uma organização baseada em ciência. Nós não falamos em nome dos catadores, nós apoiamos a fala dos catadores, apoiamos o Severino, o movimento, a ANCAT. É nesse contexto que nasce essa negociação em 2022. Havia um mandato com um prazo determinado. Infelizmente, após 6 rodadas, nós não alcançamos um tratado global, vinculante, é importante dizer isso, porque essas regras precisam ser iguais para todos os países. Não adianta um bloco de país banir, reduzir ou criar os seus designs harmonizados, sendo que outros países não o façam. Esse é um problema que não tem fronteira. Então, nós precisamos de regras harmonizadas e vinculantes globalmente. Esse é um ponto importante. Bom, e a expectativa é que, ainda que nós não tenhamos alcançado, né, o tratado agora, em Genebra, mas que esse tratado aconteça. Esse tratado precisa sair do papel porque é uma urgência e é uma crise, como eu disse, perceptível, mas também invisível.
Existem muitos gargalos, né? Um bloco de países produtores de petróleo e de petroquímica insiste em abordar essa discussão sob uma perspectiva apenas de gestão e de reciclagem. Justamente o midstream e o downstream, como comentou o Carlos no começo. Nós acreditamos que, para que esse tratado seja efetivo, nós precisamos olhar para a produção. Ainda que o Carlos traga essa perspectiva e assiste também da redução de demanda, o que faz sentido, pelo volume que é produzido e pela estimativa de futuro, nós não cremos que será possível reduzir o problema da poluição plástica sem tratar da produção, sem tratar do ciclo de vida completo do produto. A nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos fez 15 anos, esse ano, se não me engano, e lá já prevê, né, dentre os seus artigos, o ciclo de vida completo do produto, que quer dizer desde a extração. E esse é o ponto que os países produtores de petróleo e grandes petroquímicos resistem mais, né? Eles não querem a redução da produção. E dizem que o problema do plástico é um problema de reciclagem e um problema de gestão. Mas nós, reafirmando aqui, entendemos que esse é um problema também de superprodução. Veja, 99% dos plásticos vêm do petróleo e há estimativas de que até 2040, pelo menos 50% dessa produção vai ser destinada para plásticos, para a produção plástica. Considerando as energias renováveis e a tendência de mudança de energia para as renováveis, o plástico me parece ser uma saída para os produtores de petróleos e petroquímicos. E isso é preocupante, porque nós não temos dado conta de solucionar o problema. O Carlos trouxe o dado de menos de 10% do que a gente produz é reciclado no Brasil. E alguns países do norte, que têm dados um pouco mais satisfatórios, investem muito na incineração. E esse não é um assunto que nós queremos no Brasil. Então, preciso também trazer essa reflexão. Por outro lado, há um grupo enorme de países, e também a sociedade civil, e outros movimentos sociais, né, que defendem essa abordagem mais ampla do tratado para observar a questão da produção. São mais de 100 países que se intitulam ambiciosos, e existe um bloco de países que eles se intitulam, como é mesmo o nome? Like-minded Group. Não é um grupo formal, não tem uma lista, mas, por vezes, a gente acaba ouvindo um país ou outro comentando sobre isso. Bom, falei um pouco do contexto global, falei um pouco do histórico das negociações. Eu acompanhei e acompanho desde o INC 3, em Nairobi. O primeiro INC foi ao final do governo anterior. O Brasil não tinha uma posição, foi uma não posição, pelo que eu estudei e escutei. No INC 2 foi no início desse governo, ainda muito recente, foi em março, se não me engano, e o governo ainda atual não havia denominado e nomeado todos os técnicos e especialistas. Então, a partir do INC 3, a coisa começa a ficar um pouco mais visível em relação às posições do Brasil. E o Brasil fez um trabalho muito importante, como comentou Carlos, destacando mecanismos de financiamento, meios de implementação, a inclusão dos catadores e das catadoras no texto do tratado, para o qual nós apoiamos. Mas o Brasil não trouxe uma posição firme, clara, sobre esses pontos específicos relacionados à redução de produção, do ponto de vista negocial visível. A gente sabe que o Brasil tem posição para isso, mas isso não foi colocado de forma pública. Na redução de produção, lista de banimento de produtos plásticos e de químicos perigosos. Existem alguns químicos que são aplicados ao plástico e que são prejudiciais à saúde, né? Não vou falar dos catadores, né, e o contato que eles têm com os materiais químicos, mas tem químico perigoso em chupeta, tem químico perigoso em mamadeira, tem químico perigoso em brinquedos de crianças.
e que acabam sendo levados à boca, natural, né? E acabam contaminando essas pessoas. Então, alguns produtos químicos não podem ser aplicados a alguns produtos plásticos. Então, nós defendemos o critério de uso, mas nós defendemos também uma lista de banimento e phase-out de alguns produtos plásticos e alguns químicos perigosos. Os produtos plásticos, especialmente aqueles de uso único, não faz o menor sentido a energia que a gente gasta para produzir um copinho descartável, nós vamos consumir, usar uma única vez e descartar. Isso é irreal, né? Assim, e esse material, assim, todo plástico, em tese, ele quimicamente pode ser reciclado, mas nem todo plástico tem reciclabilidade. Então, os catadores fazem um trabalho hercúleo de separar, juntamente com a sociedade, que, quando bem instruída, bem educada, separa o seu resíduo. Mas, quando chega lá na planta do catador, na esteira, e ele separa aquilo que tem valor daquilo que não tem valor, a gente tem uma quantidade enorme de plásticos que não tem reciclabilidade. Então, isso é um problema. E é para esse problema que nós estamos sugerindo phase-out e banimento. O mundo não foi capaz de entregar um tratado, mas o Brasil pode e deve dar o seu recado. Existem, como mencionado pela Cici, pelo Carlos e o Severino, decretos importantes que estão na mesa para serem assinados e aprovados. O de logística reversa é um deles, que precisa estabelecer uma regra para esse material e um custo para esse material que, em tese, poderia ser reciclável, mas não é, porque não é economicamente viável, porque o petróleo virgem é mais barato, então eles continuam retirando o petróleo virgem e continuam não reciclando determinados produtos plásticos, porque é mais barato produzir novo material do que a partir de um material já produzido. Isso é muito preocupante, né? Então, esse decreto da logística reversa precisa estabelecer o pagamento, de fato, pelo rejeito, né? E estabelecer que aquelas empresas e indústrias que colocam 10 toneladas de plástico e retiram 1 tonelada de plástico, que pague pelas 9 que não estão sendo recicladas. Então, isso é muito importante. Além desse decreto, existe também o decreto do Oceano Sem Plásticos, que também precisa ser aprovado. Está na mesa de negociação, nós esperamos que isso aconteça ainda esse ano. E no Congresso Nacional existem 2 projetos de lei, um que trata, liderado pela Ellen MacArthur, que trata da circularidade mais ampla, é o gênero, vamos dizer assim no direito, e o PL 2524, que é o que trata da espécie, que é justamente relacionado à circularidade plástica, com algumas listas, se não me engano, o artigo 6º, com uma lista mínima de produtos plásticos que precisam ser banidos. E o que quer dizer isso? Que, ao estabelecer esse horizonte de banimento e phase-out, que nós possamos e consigamos investir em novas soluções, em novos negócios, né? Então, eu acho que é esse o olhar que nós precisamos trazer, um olhar de oportunidade também para o que está sendo discutido do ponto de vista do tratado. Nós somos, Brasil, grande consumidor desse produto. O Carlos bem comentou, somos o maior produtor da América Latina e o 4º maior produtor global do problema. Nós também somos parte do problema e precisamos ser, obviamente, parte da solução. E precisamos enfrentar isso com coragem, né? Com coragem e com determinação. Por outro lado, o Brasil tem ativos importantíssimos nesse processo negocial, já estou concluindo. A experiência inclusiva dos catadores, ela é fantástica e ela precisa ser reconhecida globalmente. É um trabalho que vem sendo feito há anos, não é de hoje, não é de ontem. Sempre, todos os anos, tem o Natal dos Catadores, que eu tento ir sempre, e tenho dificuldade familiar de fugir no Natal, né? Nas vésperas do Natal, 19 de dezembro. Esse eu vou conseguir ir. Vamos falar com todo mundo, Severino. Estou dizendo, o Severino é o cara, ele abre as portas, e, enfim. Eu acho assim, que o que está em jogo agora é se
o Brasil vai querer protagonizar essa discussão, liderar essa discussão, apesar de ser um país produtor de petróleo e petroquímico, ou se a gente vai ficar a cargo das decisões globais e vamos, né, na manada, né, aquele efeito manada, o que eu acho que não é adequado. A gente não pode socializar o problema, né, e privatizar os lucros dessa produção. A gente não pode colocar a culpa no consumidor. Essa é uma reflexão que eu trago. Sem opção, o consumidor vai continuar consumindo aquilo que está na gôndola do mercado. Aí a indústria diz que faz porque as empresas que engarrafam refrigerante compram, e as empresas que engarrafam dizem que não tem outra alternativa, então fica um jogo de empurra. E a nossa logística reversa e a responsabilidade compartilhada vai sendo passada só para o fim da cadeia, que é o consumidor e o município que se vire para coletar, separar e dar a destinação adequada. Isso não é correto, na minha visão. A nossa lei ela é avançadíssima, das melhores do mundo, mas ela precisa ser regularizada, regulamentada de forma efetiva. Eu vou parar por aqui, agradecendo a oportunidade e deixar mais uma última mensagem. A gente não pode se focar, ter a atenção só em limpar o problema, né? O problema está aí. A gente precisa repensar o modelo de consumo e de produção. E é para isso que nós estamos aqui. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, Michel, por essas reflexões sobre temas tão sensíveis e tão importantes. A gente estava previsto para terminar esse painel agora às 10h50, mas como a gente começou ele um pouquinho atrasado, eu vou atrasar também 8, 10 minutinhos. Priorizando aqui, queria pedir últimos comentários à Cici e ao Carlos, já que eles estão online, porque o Michel e o Severino vão continuar aqui com a gente para trocar uma ideia durante o coffee break. Então, queria saber se a Cici e o Carlos, começando pela Cici, que tinha uma reunião às 11 para ir, se vocês gostariam de fazer seus comentários finais sobre isso, de repente sobre coisas que o Michel trouxe, que o Severino trouxe, pensando perspectivas, né, daqui para frente. Teremos ou não teremos tratado? O que vocês acham? E se tivermos ou não tivermos, quais são as perspectivas? Eu acho que teremos... Alô? Se teremos ou não trabalho ou tratado, eu acho que o Carlos, talvez, né, por ter ido à reunião, ele saberia dizer mais do que eu. Há uma chance de ter uma nova reunião. Eu acho que um grande desafio, além das situações diferentes de cada país, né, a gente pensa no Brasil, assim, por exemplo, é muito fácil para o México e para a Suíça ou para a União Europeia, que tem já produtos, né, já tem uma cadeia produtiva que envolve, por exemplo, produtos plástico verde, biodegradáveis, assumir uma ambição maior no tratado. Por quê? Porque assim, eles não têm uma indústria química forte. E a gente tem que, como eu comentei no começo, é uma coisa muito complexa. A gente não pode simplesmente pegar uma solução da Europa e tentar adaptar para a gente, porque nem catadores, de fato, eles têm. Então, não me parece que uma coisa simplista, assim, talvez de banimento, resolva o nosso problema. Um outro ponto que eu queria colocar é que, mais uma vez, eu acho que a solução ela passa não só pelo executivo, não só pela indústria também, pelos consumidores, também pelo legislativo. A gente, às vezes, cobra mais do executivo, mas a gente sabe que quem faz as leis são os parlamentares, né? Então, assim, eu acho que cabe a nós também conversarmos com os parlamentares e, assim, o Michel falou no 25/24, eu acho bem complicado a gente adotar uma economia circular para um material só. E no plano e no Fórum de Economia Circular, a gente quer trabalhar os setores, e aí trabalhar todos os materiais, porque assim,
poluição plástica é um problema sério, né, pelos dados até que o Carlos colocou aqui, que é o que mais aparece nos nossos oceanos, mas os outros materiais também não é uma coisa tão simples de resolver. Por exemplo, papel e papelão fica lá para as cooperativas porque eles não conseguem um retorno adequado desse valor. E aí qual é a ideia que eles vão dar? Vão dar a ideia de incineração, que, como já foi colocado aqui, não é uma solução que seja ambientalmente ou reconhecida, ou que a gente já sabe que ambientalmente não é uma boa solução. Então, eu duvido um pouco de soluções únicas e rápidas, porque, como eu falei, elas envolvem vários atores, e envolve também a nossa situação, que é diferente dos outros países. Mas o que eu posso dizer em relação ao MDIC, e o Carlos sabe bem disso, a gente tem muitas, mesmo tendo áreas específicas ou competências específicas, a Secretaria de Economia Verde, ela foi criada no governo de transição, e o Carlos vai saber disso, não existia, era uma coordenação geral que tratava desse tema aqui. Por quê? Porque o ministro vice-presidente Alckmin e o próprio secretário executivo, eles entenderam que a gente precisa lidar melhor com esses problemas de descarbonização, com problemas de geração de resíduos, ou incentivar melhor a bioeconomia. Então, assim, o MDIC está se tornando, até, entendo, um grande parceiro do MMA após a Secretaria de Economia Verde ter sido criada. Então, assim, eu acho que nós todos precisamos se engajar e pensar em soluções que, de alguma forma, harmonize e todos os setores, sendo que o foco principal realmente tem que ser acabar com a poluição plástica. Acho que são as minhas últimas palavras, porque eu vou ter que ir para a reunião, e eu queria agradecer muito, de novo, pela participação, pela oportunidade de ouvir os outros colegas. Muito obrigada. Muito obrigada, Cici. Carlos, últimos comentários? Obrigado, Maria. Acho que os meus colegas colocaram bem. A gente tem, no contexto internacional, uma tentativa clara de tentar atribuir a responsabilidade pela solução da poluição por plásticos aos países que não têm um sistema, digamos, eficiente de gestão de resíduos, e ao consumidor, porque, segundo eles, a escolha do que consumir, de que produtos consumir, recai sobre quem está pagando na gôndola. Então, isso é algo que a gente vem se opondo já há algum tempo, tentando mostrar que é necessário, sim, prover opções ao consumidor que sejam, primeiro, claras, e, segundo, que sejam realmente mais sustentáveis. Então, não adianta a gente oferecer produtos que não tenham a qualidade necessária, que não tenham durabilidade necessária, a reciclabilidade necessária, o reuso possível. E tem várias outras características que entram nesse conceito mais amplo de circularidade, né? A gente precisa promover realmente as alternativas que sejam mais adequadas, e isso depende um pouco da circunstância de cada país, né? Às vezes a gente tem alternativas mais disponíveis de acordo com a realidade local, né? Como eu falei, o Brasil pode ser protagonista nessa discussão. A gente tem pesquisa avançada em vários produtos de origem vegetal, né, que são, inclusive, compostáveis. Então, a gente tem alternativas muito mais sustentáveis. Vou pegar um exemplo claro aqui. A gente comprou uma máquina de café para assessoria internacional, a gente foi pesquisar as cápsulas e já tem cápsulas de papelão até, não só as de alumínio, já tem cápsulas de papelão que são compostáveis. Então, tem alternativas sendo desenvolvidas, o Brasil pode se aproveitar, inclusive, economicamente dessa oportunidade, dessa janela de oportunidade que se abre, né, para as startups, para esse processo de inovação que é constante, né? A gente tem vários, como a Cici bem colocou, a gente tem outros materiais que, por exemplo, consomem muita água na sua produção. Então, a gente precisa, na verdade, trabalhar constantemente promovendo a inovação e tentando, sim, garantir transição justa para todos os setores, né? Como bem colocado já pelo Michel, né, esse reconhecimento, essa valorização do trabalho dos catadores passa não só por melhores condições de vida, por oportunidades, né, de janela de saída, mas também passa por um processo de incorporação de valor a esse material que é descartado, mas que a gente pode começar a trabalhar com a lógica do conteúdo reciclado, trabalhar com materiais de melhor qualidade e que a gente saiba vender essa mensagem, né? Eu costumo falar para o setor que
principalmente setor, por exemplo, que trabalha com PET, né, que é um material já reconhecidamente mais reciclável, quase totalmente reciclável, mas na lógica brasileira, por exemplo, toda garrafa a gente chama de PET, né, assim, por desconhecimento, por ignorância, a gente não sabe que PET é um material polietileno tal, ele sabe que é um plástico, uma garrafa de plástico. Então, muitas vezes a mensagem precisa ser melhor transmitida ao consumidor para que ele saiba que aquela garrafa que quando ele abre a tampa sai água toda fora, aquilo não é PET. Ele precisa saber que tem realmente diferenças entre os materiais, mesmo quando aplicados ao mesmo produto. Então, é isso. Eu preciso de informação, preciso de transparência, e a gente precisa cuidar, né, desses aspectos dos químicos de preocupação, como o Michel bem colocou, né, essa transparência na composição ela tem impacto direto na nossa saúde, e a gente precisa, sim, eliminar esses produtos que no tratado são chamados de problemáticos. A gente está falando principalmente daqueles que são os de uso único, que são descartados com facilidade e que têm um escape, um vazamento muito alto para o ambiente. Obrigado. Obrigadíssimo, Carlos. Muito obrigado a todos os painelistas pela presença, pelas contribuições. Acabamos não tendo tempo para perguntas e respostas nesse painel, porque acho que tivemos muita riqueza de informações aqui nas discussões. Vamos fazer um coffee break um pouquinho.